Bom dia, meus queridos. Uma ótima quarta-feira para você. Que Deus abençoe com muita paz e alegria o seu dia, dando aí direção no dia de hoje, nesta quarta-feira, para que tudo corra bem no seu dia, na sua semana, no seu mês. Estamos nesta campanha da direção de Deus. Não tem como viver no mundo sem a direção de Deus. É necessária a direção de Deus. Há quem corra atrás da direção dos homens, há quem vá atrás de direções e mais direções em vários lugares, através de cursos, até mesmo pela internet. Há quem faça de tudo para ter uma direção, para sair da dívida, para sair da pobreza, para sair da situação que está no casamento. Há quem busque em vários lugares e pessoas direções, mas há quem esqueça que a direção principal e mais importante que nós podemos ter, ela vem de Deus. Por isso eu quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez a ficar junto conosco essa semana, que teremos a semana da direção de Deus. Estamos falando da direção que Deus deu aos homens, desde a criação até o fim, até hoje ele continua, não digo fim não, né? Porque até hoje ele continua dando direção. Então, vamos falar hoje da direção que ele deu para Noé salvar a sua casa. E ele quer te dar uma direção também para você salvar sua casa, sua família. Vamos orar a Deus. Pegue sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus. É nela que está a direção certa para a nossa vida. Aqui em Gênesis, capítulo 6, no versículo 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfaçarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira. De gofer farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados, o primeiro comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falharás andares abaixo, segundo e terceiro. Então, você vê que Deus chega para Noé e anuncia o dilúvio. Então, Deus dá para Noé uma direção do que ele tinha que ser feito, porque Deus iria salvar Noé e toda a sua casa. Então, Deus chega para Noé e fala: Noé, faz uma arca. Essa aqui é a medida, essa é a madeira, é assim, 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 assado. Deus falou exatamente o que Noé deveria fazer. Noé não poderia falar: eu acho que é melhor fazer assim. Eu acho que é melhor não ter essa medida. Por isso, há muitas pessoas que muitas coisas na sua vida dá errado. Porque Deus, muitas das vezes, dá até a direção. Mas há quem queira fazer do seu jeito. Entenda que quando Deus dá a direção, não importa, siga a direção. Como é que pode Deus, daqui a pouco vamos falar, aliás, outro dia, decorrer dessa semana, dar direção para ir em uma batalha sem arma nenhuma? É loucura. Mas Deus deu. Deus deu direção. Como é que Deus chega para Noé e fala: Noé,
faz uma arca assim. Ué, mas o Senhor vai destruir a terra? Como que esta arca vai salvar minha casa, minha família? Será que não vamos ter problemas? Será que não vai dar errado? Lembra do Titanic? Quando construíram o Titanic com várias medidas e isso e aquilo outro, inclusive disseram, né, que nem Deus derrubaria o Titanic assim que ele foi construído. Pois bem, virou história, mas história de tristeza, infelizmente. Agora Noé não. A arca de Noé, segundo os estudiosos, cientistas, até hoje a arca existe. Até hoje. Até hoje ela existe. A arca de Noé. Em alguma parte, coberta por gelos, se não me engano, na região de Turquia, se não me falha a memória, mas isso você pode até pesquisar aí. Mas o que estamos falando é da direção de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é que Noé tinha que fazer exatamente o que Deus disse para ele fazer. Não é eu acho que tem que, não, Senhor, tem que pôr outra janela, tem que pôr mais porta, senão não vai caber, senão a gente não vai respirar, tem que isso. Não. Se Deus dá uma direção para você, não importa, siga ela. Siga a direção de Deus. É para fazer isso, vai contrariar você, não importa, é para o seu bem, então faça. Deus vai te dar uma direção, só que você não pode ter medo, você não pode ter ansiedade. Tem direção que Deus dá que não é da noite para o dia. Noé tinha que construir a arca. Ele tinha que construir, Deus deu a direção e ele tinha que fazer. Deus não fez mágica, pum, apareceu a arca ali. Não, Noé tinha que construir. E não foi do dia para a noite, não. Olha o que diz aqui. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, e que há espírito de vida, e o que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos. De tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmeas serão, das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar a vida. Leva contigo de toda a comida que se come, ajunta para ti, e ti serás para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então, o que Deus falou para Noé fazer, ele fez. Obedeça a Deus. Tem horas que Deus vai chegar para você na sua casa e vai falar para você assim: não fala nada. Fique em silêncio. Mas eu preciso expor minhas razões, meus motivos de nervosismo. Deus vai falar assim: não fale nada. Você fica quieto. Deixa o nervosismo passar, deixa o estresse passar. Depois você fala. Tudo tem momento, tudo tem a hora. Então, tome cuidado com o que você, com a direção, porque você tem que fazer exatamente o que Deus está pedindo. Não é o que você quer fazer, é o que tem que ser feito. E muitas vezes, entenda que a direção de Deus vai contrariar você. Muitas das vezes vai contrariar você. É que nem o dízimo. O dízimo, ele é santo, sim. Aqui não queira dar o dízimo, aqui não devolva o dízimo.
Mas o dízimo é separado por Deus, é consagrado a Deus. Tem que se tirar, tem que se separar o dízimo. É a primícia. É a primícia. É colocar Deus em primeiro lugar. Depois vamos falar também em outra ocasião disso. É uma direção de Deus. O dízimo é uma direção de Deus. E há quem não queira dar. Há quem não queira, desculpa, devolver. Porque dízimo a gente não dá, a gente devolve. Há quem não queira devolver o dízimo. É uma devolução. Você está devolvendo aquilo que é de Deus. Deus retribuiu você. E você, então, devolve o dízimo. Então, o que eu quero que você entenda é que tem que seguir a direção de Deus. Então, se Deus falar para você, Ele vai falar aí na sua mente, vamos orar. Faça o que Deus vai pedir para você fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento, seja onde for. Siga a direção de Deus. Seguindo isso, Noé seguiu. Depois disso, o Senhor, Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, Noé foi lá e entrou na arca. Depois você lê aqui, né? Noé foi lá e obedeceu a Deus. Deus pegou aqui os animais, depois você vai lá e lê direitinho. E passou-se ali 40 dias. Deus, porque passando ali 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E ali Deus foi dando direção para Noé. Ele foi seguindo a direção de Deus. Mas assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então, se Deus falar, faz. Tá bom? Vamos orar a Deus. E amanhã estaremos falando de mais um herói da fé que seguiu a direção de Deus. Siga a direção de Deus, que vai dar certo. Vamos orar a Deus. Pega a Bíblia, coloque assim. Deus, a direção do Senhor é perfeita. O Senhor, meu Pai, fez Noé construir uma arca sem engenheiro, sem arquiteto, sem ninguém com estrutura, com estudo, meu Pai. Noé era leigo, mas o Senhor deu as medidas, tudo certinho, a madeira que tinha que usar, o que tinha que fazer. Hoje a gente vê pessoas com tantos estudos, meu Pai, mas não consegue construir uma arca como construiu Noé. Porque a direção vem de ti, não de baixo, não do homem. Então a tua direção não pode falhar. Dá direção para esta mãe. Cuidar do seu filho, dá direção para esse pai, cuidar do seu filho. Dá direção para esta casa, meu Pai. Eu oro hoje em especial por esta família. Por esta pessoa que precisa de uma direção em casa, na família. Então dá direção, meu Pai. Assim como o Senhor deu para Noé salvar a sua casa, salvar a sua família, dá direção para esta mãe. Salvar a sua casa, seu casamento. Qual a direção que tem que ser feito, meu Pai. Como tem que se agir, o que tem que fazer, o que tem que falar. Fala tudo, meu Pai. O Senhor falou tudo para Noé, tudo exatamente o que ele tinha que fazer. Ele fez. E esta pessoa se propõe a fazer. Ela diz que vai fazer isso. Você que está aí do outro lado me acompanhando, fala, meu Deus, eu vou fazer sim. O que o Senhor pedir para fazer, eu vou fazer. O que o Senhor falar para fazer, eu vou fazer. E vai dar certo, meu Pai. Vai sim, Jesus. Nós, assim, entregamos tudo nas tuas mãos. Dê direção, abre a mente, abre o coração. E fala o que devemos fazer, meu Pai. É o que te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Agora é só seguir a direção de Deus. Ele te dá a direção. Pode ter certeza nisso. Tem que ser feito, tem que falar, como agir. Siga a direção de Deus. Tá aí a direção de Deus para a sua vida, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Siga que vai dar certo.